Uma boa noite a todos. Eu quero cumprimentar a você com a gloriosa paz do Senhor e compartilhar a palavra do Senhor com você, registrada no livro de Gênesis, no capítulo 22, no versículo de número 7. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: Meu pai. E ele disse: Eis-me aqui, meu filho. E ele disse: Eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam juntos, ambos juntos. A palavra do Senhor nos diz que certa feita Deus chama Abraão, e ele já na idade de 99 anos, Deus muda seu nome para Abraão. E Deus lhe faz uma promessa, mandando ele sair do meio da parentela, que iria lhe abençoar. E agora Deus lhe faz uma promessa de lhe dar um filho. E esse filho se chamaria Isaque. Cumprindo essa promessa na vida de Abraão, nós lemos agora algo muito importante para que nós possamos ver o quanto o homem tem que obedecer a Deus. É importante obedecer a Deus e ter fé. A Bíblia nos mostra que certa feita Deus, já cumprido a promessa para Abraão de o seu filho Isaque, e Deus lhe chega agora e o chama pelo seu nome, Abraão, e ele diz: Eis-me aqui, Senhor. Todas as vezes que Deus te chamar, Ele vai te chamar pelo teu nome, porque Ele é seu amigo. E um amigo, nós chamamos sempre pelo nome. E todas as vezes que Deus te chamar, você tem que estar sempre pronto a dizer: Eis-me aqui, Senhor. Como quem diz: estou pronto a fazer aquilo que o Senhor me mandar. Abraão diz ao Senhor: Eis-me aqui, Senhor. E a Bíblia diz que o Senhor agora olha para Abraão e ele diz: toma o teu filho, o teu único filho Isaque, e a quem tu amas, e sobe até a terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto, em uma das montanhas que eu vou te mostrar. É muito difícil nós olharmos para essa situação, porque eu acredito que você pode estar esperando muitas vezes a sua promessa, e Deus te fez uma promessa há algum tempo, e quando essa promessa chega e o Senhor vira para você e te pede que você ofereça essa promessa tão desejada, é uma coisa muito difícil de se entender o porquê Deus estava fazendo isso com Abraão. Mas Deus, conhecendo o coração de Abraão, Deus conhecendo a fé de Abraão, ele resolveu colocar à prova para que servisse de exemplo para as nossas vidas. A Bíblia diz que então levantou-se Abraão pela manhã de madrugada, abordou seu jumento e tomou consigo 2 de seus moços e também Isaque, seu filho. A Bíblia diz que eles subiram ali aquele monte, e quando estavam chegando naquele lugar, Abraão olha para aqueles homens e que estavam com ele, e ele diz: tomou Abraão a lenha, o holocausto, e pôs sobre Isaque, seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Antes disso, Abraão olha para os seus moços e diz: Ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço, ou seja, eu e o meu filho, iremos até ali, e havendo-o adorado, tornaremos a vós. Aqui eu começo a ver que não era somente a obediência de Abraão. Aqui eu começo a ver que não somente o coração de Abraão estava voltado para se obedecer a Deus, mas ele tinha uma fé tão grande que Deus iria prover o cordeiro, que Deus iria prover algo, e que não iria precisar de ele sacrificar o seu filho. Mas ele obedeceu mesmo ainda não vendo aquele cordeiro naquele lugar. E a Bíblia diz que ele olha para aqueles homens e diz: nós vamos voltar. Ele estava falando com uma certeza que iria voltar para aquele lugar. Diz a palavra que Abraão, subindo aquele lugar, subindo aquele monte, o seu filho olha para ele e diz: papai, estamos levando fogo, a lenha, mas e o cordeiro para o holocausto? Imagina o coração daquele pai como que ficou naquele momento. Imagina o coração daquele velho homem.
Abraão, já experimentado na vida, já experimentado com tantas coisas e experiências que já teve pela vida, e agora uma experiência maior ainda. O coração daquele homem deve que estava muito apertado em pensar em ter que sacrificar o seu filho. Mas eu acredito que Abraão, lá no fundo do teu coração, ele ainda estava crendo e tendo fé que o Senhor iria prover o cordeiro para o holocausto. A Bíblia diz que Abraão, ele subiu e ele diz para o seu filho: filho, Deus proverá para si o cordeiro. E assim caminharam juntos. E eles subiram. E chegando àquele lugar que Deus o disse, que Deus o dissera, edificou ali Abraão um altar e pôs em ordem a lenha e amarrou a Isaque, seu filho, e deitou-o sobre o altar em cima da lenha. Agora pense comigo. Como foi tão difícil para Abraão fazer isso? Eu conversando com você aqui, eu já imagino uma situação, eu estando naquele lugar, o meu coração já começa a ficar contrito, o meu coração já começa a ficar abatido. Em pensar de pegar um filho, amarrá-lo e ter que sacrificar. Imagina o coração daquele velho homem, como estava naquela hora. Mas ele não desobedeceu a Deus. Ele continuou com a sua fé inabalável, permanecendo ali naquele lugar. Uma das coisas que eu quero te dizer neste momento: nunca deixe nada abalar a sua fé. Nunca deixe nada abalar a sua obediência a Deus. Obedecer é importante para a vida do crente. Obedecer e ter fé é importante para as nossas vidas. E eu vejo que chegando ali, quando tudo estava preparado, e o seu filho posto em cima do altar, em cima já da lenha, a Bíblia Sagrada diz que estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Este deve ter sido o momento mais crucial dessa história que nós estamos relatando. Este deve ter sido o momento mais apavorante para o coração daquele pai, em pensar de levantar uma faca, um cutelo, para imolar o seu filho, mesmo sabendo que era a Deus, mesmo obedecendo ao Deus que criou os céus e a terra, mesmo sabendo que era o mesmo Deus que lá atrás lhe chamou e mudou o seu nome, mesmo que sabendo que era um Deus que fez a maravilha de ele já estar velho, a sua esposa velha, ele sabendo que estava oferecendo ali e que Deus poderia mudar aquela situação, ele não desobedeceu. Irmãos, aqui eu vejo que seria a última gota para Abraão olhar e dizer: não, Senhor, eu não vou fazer isso com meu filho. É o meu único filho, é a promessa que eu tanto esperei para o Senhor me dar. E agora o Senhor me toma, não vou fazer. Mas a Bíblia diz que ele estende a sua mão. E antes mesmo que Abraão descesse com as suas mãos, oh aleluia, o anjo do Senhor lhe bradou dos céus e disse: Abraão, Abraão. Oh maravilhas. E ele disse: eis-me aqui. Olha, novamente ele está aqui. Eu fico arrepiado com essa palavra. Novamente Abraão diz: eis-me aqui. Eu acredito que o coração de Abraão se encheu de esperança naquele momento. E ele diz: não estenda sua mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Haja visto que ele não era o único filho. Ele já tinha Ismael, que era um filho que foi primeiro que Isaque, a qual ele não esperou um tempo certo da promessa. Mas Isaque era o filho da promessa, o filho que Deus prometera a ele. Por isso que Deus trata ele como seu único filho, porque foi o filho que Deus prometeu a ele. Era a promessa de Deus cumprida na sua vida. Agora ele diz: você não negou em me sacrificar o teu único filho. Então Abraão levantou os seus olhos, e eis que um carneiro estava detrás dele, travado pelos seus chifres, no mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu em holocausto no lugar do seu filho. Olha que maravilha! Quando ele chegou naquele lugar não tinha nada. Não havia carneiro, não havia cordeiro, não havia ninguém naquele lugar.
mas o Espírito de Deus já estava ali. O holocausto já estava, o sacrifício já estava ali para prover para Abraão. Aquele carneiro que apareceu naquele momento foi a provisão de Deus na vida de Abraão. Ele não esperava aquilo, mas ele foi a provisão de Deus para aquele momento certo, para que Abraão pudesse ser conhecido hoje como o pai da fé, o pai da obediência. E agora nós vemos que o Senhor, que Abraão, ele pegou aquele carneiro, se sacrificou ali, ele desamarra seu filho, tira o seu filho daquele lugar e coloca o carneiro ali naquele lugar. E a Bíblia diz que Abraão chamou aquele lugar de o Senhor proverá. E até hoje é conhecido, até os dias de hoje, no monte do Senhor se proverá. Que coisa maravilhosa. Muitas vezes nós passamos por tantos problemas. Muitas vezes você fica às vezes sem o que comer dentro da sua casa. Você não tem dinheiro para pagar suas dívidas. Você está passando por uma situação difícil, a qual o seu filho vira para você e te pede alguma coisa de comer e você fala: meu filho, eu não tenho hoje. E ele começa a chorar e ele começa a querer e o coração do pai fica triste por causa dessas coisas. Mas eu quero te dizer uma coisa: se você obedece à palavra de Deus, se você tem fé que Jesus pode mudar a situação, Ele pode prover para você. Ele está provendo, Jesus sempre tem a provisão para nós. Nunca Ele vai deixar um seu filho desamparado. No último momento, na última hora, Ele vai prover o cordeiro para você. A Bíblia Sagrada diz que este mesmo anjo que esteve ali, ele fala com Abraão e ele diz: porquanto fizeste tudo isso, esta ação, e não me negaste o teu filho, o teu único filho, deveras te abençoarei, grandissimamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar, e a tua descendência possuirá a porta dos seus inimigos. E em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedecestes a minha voz. Sempre quando você obedecer à voz de Deus, quando você obedece à voz de Deus, Deus provê para você o melhor. O melhor de Deus ainda está por vir. Vendo isso tudo, vendo e sabendo que Deus provê para as nossas vidas, essa história me faz recordar algo muito importante para nós. O sacrifício do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista, um dia olhando para ele, disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Oh, aleluia, Jesus. Eu vejo que a palavra do Senhor, ela nos mostra em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O sacrifício do Cordeiro, o sacrifício do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Cordeiro Santo, Imaculado, o Cordeiro que foi provido por Deus para a minha e para a tua salvação, Ele está vivo. Ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia e está vivo. E este mesmo Cordeiro, hoje ele se torna no leão, o leão da tribo de Judá, o leão que batalha e ele está sempre por nós, o leão que nunca perdeu uma guerra, o Senhor dos exércitos que nunca perdeu uma guerra. Este é o leão, é o Cordeiro, mas também é o leão. Aleluias. Este Cordeiro que foi imolado, o teu sangue puro, este sangue que foi derramado ali na cruz do Calvário, é o que traz e que nos deu a salvação, que nos deu o direito da nossa salvação. Se você nesta noite conhece a palavra do Senhor, conhece ao Senhor Jesus Cristo, se você nessa noite ainda não conhece e quer receber este Cordeiro, o sangue deste Cordeiro sobre a tua vida, para que possa perdoar os teus pecados, porque a Bíblia diz que o sangue de Jesus, ele é o que purifica os nossos pecados, é o que nos limpa dos nossos pecados. Só Jesus pode fazer isso. Se você quer receber o Senhor nessa noite como seu único e suficiente Salvador, este Cordeiro,
a provisão de Deus para a nossa salvação. Feche os teus olhos, eu vou orar por você. Senhor Jesus, eu te peço agora na tua presença, Pai, para que cada pessoa que esteja vendo esse vídeo, Senhor, ele possa receber no teu coração o Senhor como o único e suficiente Salvador da vida deles. Escreve o nome deles no livro da vida, Pai, para que eles possam, Senhor, fazer parte da boda do Cordeiro, Pai. Em o nome de Jesus Cristo, toma eles em tuas mãos. Provê, Senhor, todas as necessidades que eles precisam. Salva, cura, batiza com o Espírito Santo. Em o nome de Jesus. Que Deus possa te abençoar, que Deus possa trazer à sua vida a paz, o amor e a salvação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se este vídeo foi uma bênção para a tua vida, compartilhe, entre no nosso canal e nós vamos ter mais vídeos para te abençoar em o nome de Jesus. Fique com Deus e até a próxima.